O Internacional realizou mais um treinamento para enfrentar a equipe do Fluminense nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A atividade contou com visitantes inesperados. Isso porque uma comitiva da Conmebol apareceu de surpresa no CT Parque Gigante para realizar exames antidoping, visando a semifinal da competição. Os ingressos para a torcida colorada no jogo de ida contra o Fluminense no Maracanã estão esgotados e 4.000 colorados estarão apoiando a equipe. Dalbert se mostrou um dos destaques da equipe contra o Atlético Paranaense. Vira uma opção importante para o técnico Eduardo Cudê nas semifinais da Libertadores da América e postou no seu Instagram uma foto de um momento conturbado da sua carreira, a lesão no joelho que o afastou do gramado por mais de um ano. A gente fala também a respeito do orçamento do Internacional, do balanço financeiro do primeiro semestre, que aponta um déficit importante e um custo bastante alto no departamento de futebol. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 23 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. Bom, treinamento aconteceu pela manhã no CT Parque Gigante e com muita chuva e raios, o que atrasou inclusive um pouco a ida dos jogadores para o gramado. Eles realizaram atividades internas no CT Parque Gigante, muita chuva, um temporal em Porto Alegre. Depois que abaixou um pouquinho, aí sim eles foram para o gramado para algumas atividades comandadas pelo técnico Eduardo Cudê. Tudo indica, mas tudo indica mesmo que o Cudê não deverá fazer mudanças naquilo que propôs durante a última semana para enfrentar o Fluminense. O Hugo Malho deve ser o titular na lateral direita. E ele sendo o titular na lateral direita, o Bustos fica na reserva e o Vitão volta para o time titular. Tudo indica que o time será esse: Rocher no gol, Malho, Mercado, Vitão e René. Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick, Ener Valência, a equipe colorada para enfrentar o Fluminense nessa quarta-feira pela Libertadores da América, jogo de ida das semifinais da competição, tá? Mas a atividade no CT Parque Gigante deste sábado teve um visitante surpresa. Uma van da Conmebol apareceu bem cedo no CT Parque Gigante para realizar exames antidoping, surpresas nos jogadores do Internacional. É uma ação da Conmebol para prevenir casos de doping nessa reta decisiva da competição, tá? E não aconteceu só no CT Parque Gigante, não. CT Parque Gigante, no CT do Palmeiras, no CT do Fluminense e no CT do Boca Juniors também. As 4 equipes semifinalistas tiveram a presença da Conmebol para realizar esses exames antidoping. Eles chegaram lá, coletaram amostras de todos os jogadores, tá? Foi algo bem simples. Durante a manhã eles já coletaram todas essas amostras e não há uma grande preocupação no Internacional. Houve recentemente o caso do Rodrigo Moledo, que teve detectada a substância ostarina em seu organismo justamente em uma partida da Libertadores da América, mas não há uma grande preocupação, os jogadores se cuidam e tudo mais para a semifinal da competição, e esse é um protocolo até, um movimento até protocolar da Conmebol nesse momento decisivo da competição, tá? Falando sobre Inter e Fluminense, tem uma informação importante, tá? Porque os ingressos para a partida estão sendo comercializados desde a última quarta-feira e já esgotaram por parte do Internacional, tá? São 4.000 colorados que estarão no estádio do Maracanã para a semifinal da Libertadores da América. A carga máxima de ingressos para a torcida do Inter já foi esgotada, então a gente vai ter um público bem interessante de colorados no Maracanã nesse jogo de ida da semifinal da Libertadores da América, tá? Avançando na pauta, eu quero falar sobre Dalbert, porque eu gravei um vídeo sobre o lateral esquerdo na tarde deste sábado, falando sobre a boa atuação que ele teve contra o Atlético Paranaense e como a partir dessa boa atuação ele vira uma opção importante para o técnico Eduardo Cudê, pensando inclusive nas semifinais da Libertadores da América. Não só na lateral esquerda, mas ele pode ser uma opção importante também no meio, nas pontas, na vaga do Wanderson, por exemplo, durante a partida. Eu falo sobre isso aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais do Dalbert, porque a recuperação dele chama muito a atenção, tá? Ele ficou quase 500 dias parado em função de uma lesão no joelho, depois do término do contrato com a Inter de Milão, e voltou jogando muito bem. Tanto que ele publicou em seu Instagram uma foto desse momento da lesão, quando ele ainda estava na Itália. E a legenda da foto é bem emocionante, até por parte do Dalbert, tá? Porque ele disse: eu guardei essa foto para um momento em que eu estivesse bem, para eu lembrar de tudo que eu passei e que eu consegui dar a volta por cima. E quando eu tirei a foto, eu tinha certeza que eu ia dar a volta por cima. Legal, né?
um depoimento de superação do Dalbert, que de fato conseguiu dar a volta por cima porque ele já assinou com o Inter e tá jogando e foi muito bem na estreia dele, mostrou que tem personalidade, mostrou que tem qualidade e é um jogador importante para o técnico Eduardo Cudê, se torna agora importante, obviamente, para o técnico Eduardo Cudê, tá? Por último, eu quero falar sobre um assunto que vai ser debatido no Conselho Deliberativo do Inter ao longo da próxima semana, que é o balanço financeiro do primeiro semestre de 2023, tá? O Inter teve ao todo 40 milhões de reais em déficit no primeiro semestre de 2023, o que já era esperado esse número porque o Inter não conseguiu atingir algumas premiações de Copa do Brasil, principalmente de Copa do Brasil, tá? Não conseguiu vender tantos jogadores, mas a expectativa da direção é que ao final deste ano exista um superávit, principalmente com a venda de jogadores. Maurício e Johnny, por exemplo, são os que estão à frente e tendem a ser valorizados com a campanha que o Inter vem fazendo na Libertadores da América, e também a premiação, a receita em torno de premiações, em especial da Libertadores da América. Se o Inter for para a final, por exemplo, da Libertadores da América, é muita grana que entra e aí acaba tapando esse buraco de 40 milhões de reais de déficit que existe por enquanto nesse primeiro semestre, tá? E aí tem um outro detalhe, que é, esse balanço apresentou um gasto alto no departamento de futebol para o Inter. 23 milhões de reais por mês foi o gasto. Mas é importante dizer, não é que a folha salarial é de 23 milhões de reais por mês, tá? É todo o custo do departamento de futebol, desde viagens, passagens, hotel, alimentação, comissão técnica, base, staff, tudo passa por esse valor. 23 milhões de reais por mês. A folha salarial dos jogadores também. 23 milhões de reais por mês é o que o Inter gasta com o futebol. E, enfim, é um gasto bem alto, mas os gastos dos times do Brasil estão nessa base. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds do grande jogo que a gente tem nesse domingo. É a final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo no estádio do Morumbi, onde o São Paulo tem a mão na taça, né? Depois de vencer por 1-0 no Maracanã, a equipe do Flamengo. Odd para vitória do São Paulo, tá 2,36. Empate 3,2. E Flamengo está pagando 3,14. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!